Olá, bem-vindos novamente. Nesta última videoaula, com os nossos trabalhos com o editor de texto LibreOffice Writer, e estarei mostrando como inserir uma tabela no editor e para que você possa estar digitando dados nela e fazendo algumas formatações. Para a gente estar inserindo tabela, devemos clicar lá no menu Tabela, presente aqui na barra de menus, ou então a gente ir direto aqui na barra de ferramentas padrão, aqui no botão inserir tabelas, ok? Eu vou estar usando então a barra de menus. Para isso eu vou clicar no menu tabela e vou clicar aqui no submenu inserir tabela. Nessa janelinha que abriu é o local onde eu vou definir a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Lembrando que as colunas estão organizadas na forma vertical e as linhas na forma horizontal. Para o nosso exemplo, eu vou colocar 5 colunas e, no caso, 6 linhas. Com isso, é apenas clicar aqui no botão agora inserir. E vocês podem perceber que a nossa tabela foi inserida, né, contendo 5 colunas, né, que estão organizadas no formato vertical, e as linhas no formato horizontal, né? Então temos 5 colunas e 6 linhas. Então, com as tabelas, podemos digitar dados para que eles sejam visualizados de forma mais organizada. Por exemplo, uma tabela que contenha os dados de uma pessoa, como telefone, nome, endereço, e as tabelas são mais fáceis de ser visualizadas, e os dados são mais organizados. Então a gente vai fazer esse modelo. Eu vou estar inserindo aqui, por exemplo, colocando aqui nome, endereço, né? Não, aliás, endereço da pessoa, no caso, o telefone. Nessa coluna estarei colocando e-mail, por exemplo, né? E aqui vamos falar assim, data de nascimento. Isso. Então, às vezes, o texto pode ultrapassar, né, o tamanho máximo da coluna. É só você levar o ponteiro aqui, clicar fora e arrastar um pouquinho aqui, ó, com a seta de duas pontas, né, para frente, para você estar aumentando. Quando o cursor se transformar nessa seta de duas pontas, você arrasta, né? Então você aumenta a largura. Pode diminuir alguma aqui também, aumentar, dependendo do espaço que vai ser necessário para você digitar os dados, né? Então, com isso, a gente colocou os títulos da nossa tabela. Podemos, por exemplo, centralizar eles, clicando aqui no botão centralizar, negritar ele para ficar mais destacado. Se você quiser colocar, por exemplo, um realce aqui, né, por exemplo, na tabela, para ficar realçar os dados. Então podemos fazer várias formatações aqui aplicando na nossa tabela. Então aqui, com isso, com os títulos já criados, nesses locais a gente vai inserir algumas informações de pessoas, né? Você pode estar criando o nome, por exemplo, João, Avenida, um exemplo aqui, Avenida do Contorno, telefone, você põe qualquer telefone e você pode estar preenchendo esses dados aí. Eu não vou estar preenchendo porque senão a videoaula vai ficar muito extensa, né? Mas é importante que deu para entender que você pode estar inserindo esses dados, né, de pessoas. Às vezes você vai fazer uma coleta de informações de uma pessoa, é, ou alguma pesquisa, né, por exemplo, ou até na empresa mesmo, coletar os dados de um funcionário. Então as tabelas são muito úteis, né, para estar facilitando. E a gente também, com a tabela pronta, a gente pode excluir linhas, inserir linhas, né, para a gente, por exemplo, às vezes você colocou uma determinada quantidade de colunas, uma quantidade de linhas, mas às vezes pode ser que você necessita de mais colunas ou de mais linhas. Para isso,
Basta posicionar o curso, dar um clique aqui no mouse, no local onde você queira inserir uma coluna ou uma linha, por exemplo. Eu vou, no caso, dar um exemplo aqui para me inserir uma nova linha, né? Então, eu vou inserir uma linha abaixo da última. Então, para isso, basta eu posicionar o cursor aqui, clicar lá no menu tabela, inserir, né? E a gente tem aqui linhas abaixo, né? Então, repara que foi inserida uma nova linha. Vamos supor que eu também desejo excluir, né? Vamos supor que eu queira excluir aqui a coluna data de nascimento. Então, para isso, eu seleciono a coluna, né? E vamos voltar lá no menu tabela. E a gente clica aqui no menu excluir colunas. E a nossa última coluna foi excluída, né? Isso aí é interessante, né? Caso você haja necessidade, né? Podemos aqui excluir linhas também. Vamos supor que eu queira excluir todas essas últimas linhas aqui. Eu vou selecionar e vou voltar lá tabelas, excluir linhas. Legal. Então ficou só 3 linhas, né? Contando do título e mais de alguns dados. Então, se você deseja inserir, é só você voltar lá, inserir linhas abaixo. Então, muito interessante. Vamos inserir mais uma linha, né? Inserir, clicar dentro, né, da célula que a gente deseja. Podemos inserir linhas acima também, né? Ó, linhas abaixo ou linhas acima, por exemplo, né? Então, outro recurso que eu vou estar falando aqui para vocês, mostrando, é a função mesclar células. O que seria esse mesclar? É como se eu quisesse transformar duas células, né? E cada retângulo da nossa tabela, onde a gente insere os dados, é chamado de célula. É como se eu transformasse duas células em apenas uma, né? Por exemplo. Então, para a gente fazer isso, a gente vai lá, a gente seleciona, vamos supor que eu queira transformar essas duas células em apenas uma. Então, eu vou voltar lá no menu tabela e vou clicar aqui mesclar células, lembrando que as células deverão estar selecionadas, como eu fiz ali. Assim como no texto, né, qualquer formatação também na tabela deverá os dados estar selecionados. Então eu vou mesclar essas células. Aí vocês podem perceber que eu tirei aquela divisória que tinha nas duas células, né, e transformei as duas em apenas uma, né? Posso fazer isso com uma linha completa também, né? Por exemplo, seleciono e vou lá na opção mesclar células. Lembrando que essas funcionalidades também podem ser aplicadas com o botão direito do mouse de forma mais rápida, né? Então, por exemplo, aqui se eu quiser mesclar essa célula usando o botão direito, é a mesma coisa que eu for lá no menu tabela. Clico com o botão direito e aparece para mim aqui mesclar células, tá bem? Legal? Então é isso. Então eu gostaria de estar ensinando isso para vocês, né? A gente pode estar aplicando outros recursos na tabela, mas eu vou estar ensinando apenas o básico aqui. Alguns exercícios que serão solicitados no decorrer dessa semana será solicitado que vocês façam alguma alteração nas tabelas, certo? Desde já eu agradeço, né, a sua atenção e peço que leia todo o material da semana, assistam todos esses vídeos que eu estou ensinando aqui, as funcionalidades básicas do aplicativo Writer e para você fazer corretamente os exercícios. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana com o aplicativo Calc. Até mais!